Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, essa semana eu vou tratar de um tema solicitado aí pelos ouvintes do podcast, que é o gerenciamento de projetos nas micro e pequenas empresas. O que é muito comum? As pessoas sempre acham que gerenciamento de projetos é coisa para grande, né? Ou seja, nós estamos falando em plataforma de petróleo, nós estamos falando aí em grandes obras, nós estamos falando em infraestrutura, aeroporto, indústria aeroespacial. E aí muita gente, eu tive recentemente falando, Ricardo, mas a minha empresa é pequena, cara. Como é que eu vou fazer? Eu usar essa estrutura e esse aparato? Bem, a primeira coisa que eu queria dizer, gerenciamento de projetos é conceitual, ou seja, é entender a forma com que você trabalha. Eu, por exemplo, aplico gerenciamento de projetos na minha vida, nas coisas que eu faço, nos projetos que eu tenho pessoais. E o que caracteriza uma micro e pequena empresa e que a diferencia de uma grande empresa? É exatamente a reduzida quantidade de recursos, muitas vezes a reduzida quantidade de dinheiro e um escopo muitas vezes menor. Então, na verdade, quando a gente pega os 44 processos do PMBOK e fala em pequena e microempresa, nós temos o quê? Que montar e que estruturar um PMBOK Lite. O que é um PMBOK Lite? É pegar aqueles 44 processos e ver, realmente eu preciso de todos eles? Por exemplo, esse meu projeto vai ter aquisição? Bem, se ele não for ter, são 6 processos a menos. Será que meu processo de risco, de gerenciamento de risco, precisa ser quantitativo? Será que justifica para eu fazer um determinado trabalho para um cliente que é simples, eu fazer uma simulação de Monte Carlo, uma análise quantitativa numérica? Então tá aí, um processo de risco pode ser tirado. Será que eu preciso ter um termo de abertura e uma declaração de escopo? Muitas vezes você é o gerente, você é o executante. Por quê? Porque a sua empresa é pequena. Então, muitas vezes, um documento só já abre e já define o escopo do seu projeto. Observem bem, eu não estou dizendo que isso é a regra, eu não estou aqui. Nós estamos, nesse podcast batendo um papo e tentando trocar uma ideia sobre esse assunto. O que eu quero colocar é que existem formas muito simples. Ou seja, será que você precisa de trabalhar em virtual teams? Não, o processo motivacional é muito mais simples, porque muitas das vezes você é o gerente de projeto de você mesmo. De você mesmo. Eu brinco, conflito se existir só se for conflito existencial. Por quê? Porque a sua equipe é você, é o seu trabalho, é aquilo. É uma mistura muito pequena. Então, você consegue montar um modelo extremamente simples. Você faz um cronograma simples. Agora, não é porque você é pequeno que não vale a pena fazer um EAP. Não é porque você é pequeno que não vale a pena fazer um cronograma. Não, mas esse projeto é muito pequeno. Olha, são as pequenas coisas que vão dando errado sucessivamente, que vão destruindo o seu projeto. Vão simplesmente gerando caos no que você está fazendo. Ou seja, na verdade, um problemão é a soma de um monte de probleminha. Então, se você trabalha, reduz o escopo, pega aquele fluxo do PMBOK com os 44 processos, dá uma enxugada, reduz aqueles 44 para 15, para 20 processos, simplifica as áreas, junta coisas. Aí você vai falar, mas poxa, mas aí eu não vou estar fazendo o modelo do PMI. Pessoal, nós não estamos discutindo o modelo do PMI, nós estamos discutindo sucesso. Na verdade, nós usamos ali o modelo do PMI simplesmente porque ele pode contribuir para o nosso sucesso. Ou seja, nós queremos resultado. O que interessa é o resultado. Então, se você monta um modelinho simplesinho, claro, direto, de repente você junta, olha, no escopo eu vou fazer declaração de escopo, termo de abertura num documento. Vou fazer a EAP. Pronto, escopo está claro para mim. Bem, daí eu vou fazer uma EAP integrada com um cronograma básico elementar. Alocação de recursos, vou fazer a alocação mínima de recursos, porque eu tenho poucos recursos, etc. Custo. Se o projeto justificar um gerenciamento financeiro mais profundo, você pode abrir uma planilha eletrônica e fazer esse gerenciamento. Agora, se o seu projeto for um projeto barato, um projeto operacional, você simplesmente não precisa fazer controle de custo. Aí vocês vão falar, mas Ricardo, você ficou louco, você está falando em não fazer controle de custo? Estou falando em não fazer controle de custo. Por quê? Porque não justifica. Não justifica, seu projeto custa R$500. Aí você vai falar, mas aí não justifica fazer nada. Justifica fazer escopo. Justifica. Sabe por quê? Senão você não acaba, senão você não conclui. Aí, pessoal, R$500 ou 1.000 ou 10.000 não faz diferença, porque deu errado. Como é que você vai fazer o processo motivacional, recursos humanos? Você faz isso tudo de uma forma simplificada.
Simplificada. Risco. Poxa, você vai lá, pega o Excel e fala assim, vou fazer uma identificação básica de risco, vou fazer 2 coisas. A probabilidade dele acontecer, baixa, média, alta. O impacto, baixo, média, alta. E o que eu vou fazer? Qual vai ser meu plano de ação? Tá pronto. Tá pronto. Simples. Eu fiz um podcast no passado chamado Fácil, Prático e Direto. É isso. Ou seja, uma micro e pequena empresa tem que ser fácil, prático e direto. Senão o custo do gerenciamento não justifica o objeto gerenciado. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para vocês aí nessa semana. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo podcast.